pessoas! Estamos aqui para mais um vídeo meio assombrado, mas dessa vez eu decidi que a gente vai pelo sentimento e não pelo tema. Por quê? Simplesmente é difícil encontrar alguma coisa terror, tipo, nossa, não dormi à noite. Mas o que chega mais perto desse medo pra mim são os animes de survival. Porque quando tem alguma coisa que, tem um bicho, ou tem outra pessoa querendo machucar e o protagonista ou o personagem que você gosta tá correndo desesperado, ou você tá vendo que algo tenso vai acontecer e o personagem tá indo na direção disso, eu sinto que o desespero é mais que suficiente, entendeu? Pra já te dar aquela balançada. Então teremos não um, mas 2 vídeos tratando de animes de survival. Então bem-vindos à parte 1 com uns animes mais antigos. Pois é, eu sou Urissa, sejam bem-vindos a um Otaku Something meio assombrado. E eu queria começar com Deadman Wonderland. Esse anime não tem final, então eu já vou começar avisando isso pra não mandar vocês pra uma obra legal, mas que infelizmente termina em aberto. E eu não sei se vale a pena conferir o mangá, porque eu não fui atrás. Mas eu gostei muito do anime, a abertura é maravilhosa, e a gente começa com o Ganta, que tá se preparando pra uma excursão escolar, quando tranquilamente um cara meio que, aparece no meio da sala, ele tá, tipo, com o rosto coberto, com o corpo coberto, e mata todo mundo, tipo assim, piscou, todo mundo morreu. E aí você vê, tipo, sangue pra todo lado, e o Ganta tá ali, tipo, quê? E aí o cara some. E aí o Ganta fica, meu Deus! E aí, em vez do Ganta ser tratado como o único sobrevivente, um milagre, ele é tratado como principal suspeito, porque ele é a única pessoa da sala inteira. E isso até faz sentido. Só que tudo é feito pra incriminar ele, então a gente sabe que não foi ele, porque ele tava cara a cara com o mano que matou todo mundo, mas incriminaram ele, deu pra ver que tudo puxaram as cordinhas pra virar a culpa do Ganta e ele foi mandado pra uma prisão. Só que essa prisão não é normal, tem a parte normal da prisão, mas tem uma parte que os detentos têm umas coleiras, e nessas coleiras tem veneno. Então eles vão morrer a qualquer momento. Só que eles, pra impedir isso, eles precisam comer um docinho. E esse docinho só é ganho se você participa e vence das coisas envolvendo a prisão. Então você tem que participar de um monte de palhaçada onde você pode se machucar muito ou até morrer. Porque se você não fizer isso, você vai morrer anyways. E de bônus, a gente tem uns poderes meio bizarros envolvendo o sangue. O que é interessante, porque não só varia um pouco a forma como o sangue é utilizado de pessoa pra pessoa, e isso casa não só com o design dos personagens às vezes, mas com a personalidade, como é sangue, não é ilimitado. Não pode usar seus 5 litros pra fora do corpo e boa, entendeu? Que você vai ficar assim, não, tô tranquilo. Se você começa a usar 1 litro do sangue, você já fica meio, uou. Se você usar mais que isso, você já tá tipo, nossa senhora, eu tô morrendo. Então não dá pra ficar brincando com o seu próprio sangue, o que só traz um limitador mais assustador pras batalhas que ele é obrigado a participar por cima das pessoas com essa habilidade. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque ele tá tentando descobrir o que aconteceu, por que ele foi incriminado e sobreviver naquela prisão que ele não tá entendendo nada, e de repente ele tá tendo que lutar com sangue e fazer palhaçadas pra um monte de gente que não tá entendendo quão perigoso e degradante é o que ele tá fazendo pra não morrer pela coleira que tá no pescoço dele. E ainda tem a Shiro, que é um personagem incógnita, a gente não entende sobre ela até o final do anime, mas temos algumas pistas suspeitas sobre ela, então fiquem de olho nessa Shiro, que ela não é tão boba quanto parece, mas é tão louca quanto parece. O próximo que eu queria comentar é um dos meus primeiros animes tensos, que é Mirai Nikki. Gente, Mirai Nikki basicamente é um anime onde 12 pessoas são selecionadas e uma delas vai virar Deus, porque Deus tá velho, deu tempo. E ele não vive tanto quanto a gente, ele vive mais que a gente. Mas deu tempo dele, nossa, chega próximo, entendeu? Então ele quer passar ao próximo Deus. E ele coloca essas 12 pessoas porque eu achei interessante, que elas se matem pra descobrir quem que é o próximo. Olha que lindo. Não é que nem Platinum End, assim, a gente não sabe o que é e o pessoal decidiu se matar. Não, ele literalmente quer que as pessoas se matem. Então, a maioria das pessoas usam celulares, significa que isso é muito sério e importante, mas algumas têm uns cadernos diferenciados, ou um cara que é cego tem um gravador, mas todo mundo tem um diário, e aí esse diário, que a pessoa usava como quisesse, ele é atualizado pra ser um negócio que, tipo, prevê o futuro. Então, por exemplo, o Yuki, que é um dos nossos protagonistas, falava sobre os arredores dele, sobre o dia de hoje teve teste, aconteceu tal coisa e tal. E aí, ou seja, o diário dele mostra o dia seguinte. A Yuno, que é uma das nossas protagonistas e ela é loucona da Silva, ela só escrevia sobre o Yuki. Bem stalker. Pois é, ela é uma stalker das mais perigosas possíveis. Ou seja, tudo que acontece com o Yuki, ela sabe, o que significa que os dois se completam, só que é como se a Yuno não tivesse diário, né? A gente vai ver cada um escrevia, tem um diário que não é atualizado todos os dias, tem diário que depende da experiência de outras pessoas, tudo por causa de como o usuário escrevia. Então, tipo assim, tem um sistema complexo de jogo no fundo. As pessoas têm que se achar e matar umas às outras. Não precisa ser algo violento, elas podem roubar o diário da pessoa e quebrar. Então, assim, você quebrar um celular, mesmo que sabendo que vai provocar a morte de uma pessoa que é horrível, é um mais leve do que você ter que tirar da cara das pessoas. Mas, obviamente, não é fácil arrancar o celular da mão das pessoas, a gente sabe disso. Então, realmente, o povo vai pra agressividade. O anime irrita um pouco
pouco em termos do Yuki, porque ele é complicado. Ele tem a reação de qualquer ser humano normal teria nessa situação, mas frente a todos os personagens que parecem ter uns 7 parafusos faltando, ele parece fraco e frágil e isso acaba deixando ele irritante. Mas ele é bem acompanhado da Yuno, que é uma das mais loucas do anime inteiro. Então eles se balanceiam bem, na minha humilde opinião. E aí a gente tem a Yuno tacando louco. A gente vai descobrir um pouquinho sobre outros mundos. Então lá no finalzinho fica um pouco brisado envolvendo realidades paralelas, mas não foi brisada do nível que não deu pra acompanhar. E o negócio desse anime tem 2 ovos. Você precisa ver um antes de começar e outro depois. Tome cuidado com esses ovos. Se você não vê o ovo final, talvez você fique mais com o que você precisa. E do início eu vi, eu já tinha começado o anime, não foi tão absurdo assim, mas foi legal ter visto. Então pesquisem antes de começar a ver pra não bagunçar a ordem dos ovos ou não pular eles. Eu acho eles importantes, mas foi bem interessante. E o desespero aqui se dá, não só por eles tentando matar uns aos outros, mas porque o Yuki tem que lidar com a Yuno, que é ciumenta, é uma stalker. A gente tem uma cena maravilhosa dela na casa dela, na casa dele, ficando feliz que a mãe apoiou o namoro dos dois. Foi meio que forçado pra ela não matar outra garota. Não vou entrar em detalhes, porque ela literalmente levou machados e tesouras pra dentro da casa, e se a mãe fosse contra, ela ia matar a mãe do Yuki. Então o Yuki não tem que lidar só com os outros participantes que tentam matar ele e tentar proteger os colegas e ele mesmo. Ele tem que lidar com a Yuno, que é a louca amor. Então assim, Miraniki, interessante pra passar o desespero. E o próximo é Shingeki no Kyojin. Pois é, um anime bem feijão com arroz, não tá finalizado, mas vai lançar mais coisa. A gente sabe que eles falaram assim, a temporada final, já lançaram continuação, vai lançar filme, nananã, sabe? Então assim, vocês aguardem que Shingeki ainda não acabou. Mas eu acho o começo dele perfeito pro negócio survival, apesar dele continuar sendo survival e depois ele partir pra um negócio meio guerra. Mas enfim, inicialmente a gente tem os titãs, pra quem não viu ou ouviu falar de Shingeki, eu acho meio difícil, mas tamo aí. A gente tem os titãs, que ninguém sabe o que é, de onde saíram, o que são aquelas criaturas, mas sabe que eles adoram uma carninha humana. E não tem porquê, porque eles não precisam comer humanos pra sobreviver. Mas tem esses titãs passeando por aí, e tem muralhas, porque os humanos precisam se proteger. Então tem 3 muralhas, e as pessoas vivem lá dentro pra tentar se proteger. Só que tem uma expedição que vai pra fora de tempos em tempos. Não só dar uma passadinha ali de matar um titã, 2, 3, como também tentar entender sobre o mundo que eles vivem e sobre aquelas criaturas que estão matando eles, pra tentar ter uma vida segura na ilha. Só que dá BO, né? Um belo dia, parece um titã grande demais, forte demais, e ele dá uma bicada no muro de uma dessas, tipo, não são 3 muralhas a parte uma da outra, é 3 muralhas dentro uma das outras. Então a muralha mais externa, o humano deu uma bicadona lá, deixando um monte de titã entrar, e aí as pessoas estavam lá, sofreram danos, um monte de gente morreu, e aí simplesmente diminuiu o terreno que a humanidade podia ocupar, diminuiu simplesmente os recursos que a humanidade tinha. Muita gente perdeu a casa, perdeu os familiares, perdeu tudo. Então, assim, o desespero tá correndo solto e cada vez é mais importante que a humanidade tenha mais acesso. E aí a gente vai acompanhar o pessoal, a gente tem um trio principal, o Eren, a Mikasa e o Armin. A gente vai acompanhar eles entrando no esquadrão que é responsável diretamente pela pesquisa que rola do lado de fora. E aí a gente vai ter o desespero deles correndo por aí de cavalo com titãs gigantes atrás deles e gente sendo pego e mascado e cuspido, todo mundo tentando matar e apanhando. E pra piorar, o Eren consegue se transformar num desses titãs. Que? Então a gente vai ter esse rolo também que só vai deixar a coisa mais confusa. Enquanto eles estão descobrindo as coisas, na verdade é super interessante, mas a tensão do anime é realmente o momento que eles estão fora da muralha, porque você nunca sabe quem vai morrer e às vezes você pensa, ah, não, esse personagem é impossível, a gente tá ligado a ele e ele vai ser comido. Então assim, o desespero é real, às vezes eles tentam dar uma comunicada com os titãs, porque alguns são titãs especiais, só que ainda assim eles têm essa, nossa, quero mascar a carne do ser humano, então assim, eles vão tentar comer as pessoas e isso vai ser complexo. Mas enfim, achei Shingeki necessário aí como um anime survival. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem algum anime nessa pegada assim, nossa, desespero da sobrevivência que vocês acham interessante, deixa aí nos comentários e até a próxima lista, que inclusive será de anime survival. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bye, bye!